passando na porta da sua casa. Carlos Gomes. Passeando pelas ruas, debates e embates. Dando continuidade nas nossas discussões sobre raça, gênero e classe, nós, do Passeando pelas Ruas, recebemos no nosso podcast de hoje Patrícia Freire de Almeida. Patrícia é formada em História pela Universidade Cruzeiro do Sul e Cenografia e Figurino pela São Paulo Escola de Teatro. Atua como pesquisadora e agente cultural do Movimento Cultural Penha, ONG pela qual é coautora dos livros Recados, Memórias das Relações entre a Comunidade e o Patrimônio, Movimentações pela Cultura, painel dos movimentos de cultura da Zona Leste entre 1980 e 1990, e Territórios de Ururaí. Atua como cenógrafa, figurinista e produtora cultural há mais de 15 anos em diversos projetos e parcerias. É integrante desde a formação dos coletivos Comunidade do Rosário dos Homens Pretos da Penha e do Grupo Ururaí Patrimônio Cultural. Bom, eu agradeço. Obrigada, Renata, pela apresentação. É isso aí. Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. Sou Passando pelas Ruas, é o nosso irmãozinho, nossa irmãzinha, a gente pode falar também, né? De projeto, de trabalho, bem legal. E a gente conta também aqui com a presença do Fábio Dantas, graduado e mestre em História pela Unifesp, nosso colega também de formação, né? Com a dissertação Saindo das Sombras, Classe e Raça na São Paulo pós-abolição. Atualmente, ele desenvolve a pesquisa de doutorado Vivendo do que a Terra Dá, trajetórias de lavradores negros e brancos pobres na São Paulo pós-abolição, na Universidade de São Paulo. É integrante também do coletivo Crônicas Urbanas, que resultou na publicação do Guia dos Itinerários da Experiência Negra, um passeio histórico por São Paulo. Atua com formações de professores das redes públicas e privadas, no ensino fundamental e médio, e já ministrou também uma série de cursos de extensão e de curta duração em diferentes universidades públicas e institutos federais. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E eu queria muito ter tido essa oportunidade antes, e agora estou muito feliz de participar com vocês aqui com o Passeando pelas Ruas. Assim, eu já conhecia vocês aqui desde a Unifesp, né? E vai ser um prazer a gente bater esse papo. Primeiro eu queria começar agradecendo vocês por terem aceitado o convite de participar do nosso podcast. E é um prazer para nós do Passeando poder ter vocês aqui dialogando conosco, né? Como uma primeira pergunta, eu queria que vocês contassem um pouco para nós a trajetória de vocês, como que vocês chegaram nesses temas de pesquisa, nas atuações que vocês têm hoje, e quais foram os percursos que motivaram essas escolhas. E aí, uma questão que a gente também se perguntou é se vocês já se conheciam de antes, né? Então, boa noite de novo. Eu, respondendo a pergunta que a Renata trouxe, bom, eu comecei a discutir essas questões na faculdade, na formação, na graduação, que eu fiz em História. Desde o primeiro momento eu quis me graduar em História, porém, minha formação ela foi muito ligada à questão para licenciatura, para dar aula, porém, eu sempre me fascinou essas questões ligadas à memória, mas ainda não era uma discussão muito forte na época. No início dos anos 2000, mais ou menos 2002, 2003. Então, o que tinha de discussão, que às vezes aparecia, era muita discussão sobre história do bairro, que eu já achava muito interessante, e eu achava uma forma de aproximar, do ponto de vista da licenciatura, do processo de educativo, de trabalhar história e memória, era uma forma interessante de se aproximar dos alunos. No caso, se eu realmente fosse para essa área da educação. A princípio era essa a ideia, esse era o plano, porém mudou toda a rota, porque eu fui tendo contato com, eu estudava em São Miguel, então eu tive contato com o pessoal da região, principalmente da área, pessoas ainda ligadas ao movimento MPA, e aí tinha na época
Eu fui estagiária da Casa de Cultura de São Miguel, então tive contato com essas pessoas que estavam ou na gestão, ou que usavam equipamento. Então, esse encontro acionou para mim, assim, meu lado também, que depois eu fui gostar muito de trabalhar como produtora cultural, e assim, acesso também a outras linguagens, à cultura popular. Tinha muitos imigrantes nordestinos que traziam na bagagem toda a sua relação com a cultura popular, desde o samba de coco, o samba de roda, o maracatu estava começando também, alguns grupos estavam trazendo a questão do jongo, do estudo do samba paulista. Então, isso foi me agitando. Então, eu juntei essa formação com essa participação, esse trabalho. E aí, mais ou menos depois da formação, quando eu recebi um convite, na época tinha uma galera que estava vindo aqui para Penha, principalmente por conta do agito que estava começando a se formar aqui em torno da Igreja Nossa Senhora do Rosário, e não só por isso, mas também pela essa entidade que estava se formando aqui, que na época era o Movimento Rural Penha. Na verdade, ela já existia, mas ela estava sendo retomada. Eu recebi o convite para fazer parte também desse espaço. Eu venho de uma família que até hoje moro na região de São Mateus. Eu cresci e passei minha infância para aquela região, me formei em São Miguel e depois vim para Penha. Então, isso foi um pouco essa, mas sempre na Zona Leste, sabe? Então, esse primeiro contato com a história, com a memória, se deu muito nisso. Então, ainda as referências ligadas à história e patrimônio, cidade, memória, ainda estavam começando a ser ativadas, mas ainda muito nesse lugar, ainda não discutindo a contrapelo ainda, eu percebia. Era ainda muito inicial, de levantar as primeiras referências, pelo menos é o que eu tinha de contato. E aí, enfim, aí todo o processo depois foi se desenvolvendo, que ao longo da nossa discussão eu vou falando aqui um pouco também. Bom, eu tive uma trajetória um pouco diferente da Patrícia, assim, e um pouco semelhante, né? A ideia de trabalhar com a história dos bairros me colocou uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque os bairros aos quais eu trabalhava eram bairros tidos sempre como bairros imigrantes, né? Mas as minhas fontes sempre citavam relações interraciais, né? Os sujeitos sempre citavam com quem eu sempre buscava conversar com os descendentes de imigrantes e tudo mais, porque os bairros com os quais eu trabalhava, eram bairros tidos no início da graduação, eram bairros tidos como bairros imigrantes e tudo mais. Mas eles sempre citavam essas relações interraciais, né? E, enfim, sempre com um tom jocoso, um tom muito racista e tudo mais, né? E isso foi me chamando bastante atenção, né, para essa história negra de alguns bairros, né, com os quais eu fui trabalhando, assim. E quando eu fui me dando conta da minha vontade de trabalhar na sala de aula, né, e do interesse dos meus alunos em entender da onde vinha a história deles no bairro, né, isso, aprender a lidar com as fontes de história oral, né, e com os relatos dos moradores do bairro, foi me acendendo esse desejo de construir uma história. Eu gosto dessa expressão de construir junto com os meus entrevistados uma história não contada dos bairros, né? Uma história que a gente não conhece numa primeira visada, né? E eu, enfim, nesse processo eu fui entendendo que a história desses bairros, a história dessa cidade vivida, é uma história que tem um potencial pedagógico importante e tem um papel político importante na sociedade, assim, né?
deixa de ser uma história fria para virar uma história com um potencial de ação política, né? Em sala de aula. Enfim, foi isso que me chamou a atenção, né? E a Patrícia eu não conhecia, né? Apesar de conhecer o trabalho do Urarai, né? Eu vivo mandando e-mail ou me escrevendo para o Urarai e nunca vou nos eventos, porque eu tô sempre cheio de coisas para fazer. Mas é isso. Eu acho muito bom isso, assim, perceber como as nossas próprias biografias e nossas trajetórias muito mais amplas, né, estão ligadas a essas nossas escolhas e vão direcionando as nossas pesquisas, né, e como que aqui também é um pouco da nossa vivência em certos bairros e as nossas preocupações de análise mesmo desse espaço que vão direcionando essas perguntas e com que a gente vai trabalhar, né. Eu tenho uma pergunta para a Patrícia sobre o documentário Territórios do Ururaí. Nele, vocês abordam essas dinâmicas todas que você estava trazendo na sua fala entre sociedade e patrimônio e essas problemáticas de lidar com o patrimônio edificado associado a esses conflitos existentes em se pensar as diferentes territorialidades na Zona Leste. E, além disso, por vezes, a gente percebe também que existe uma falta de pertencimento e reconhecimento da população local com boa parte desses bens que estão nessas regiões, né? E aí, então, em uma sociedade que a gente vive, que é sempre muito marcada por essa pressão constante do mercado imobiliário, para você, quais são os desafios de preservar bens, de promover essas discussões todas sobre cidade, patrimônio e essas disputas pelas narrativas de ocupação da cidade? Uau, bastante coisa, hein, Renata? Bom, só aproveitar que eu acabei não falando, o Fábio eu não conhecia também, né, Fábio? Agora eu sei, você é o que se inscreveu. Eu não ia. Ai, gente. Mas prazer estar aqui com você também, Fábio. Legal poder ouvir você. Bom, deixa eu tentar começar aqui a responder, Renata. Quando a gente começou esse trabalho ligado à questão, a gente começou com documentário também gerou os roteiros, os circuitos, né, por alguns patrimônios da região. A gente teve uma exposição que a gente montou também, publicou um livro, enfim, tudo isso estava remetendo a esses patrimônios tombados e os que estão em processo de tombamento também que a gente tinha aqui na região da Zona Leste, que já é uma região enorme, enfim, e a gente fez um recorte ainda pegando só realmente os bens patrimonializados, né, vamos dizer assim. Não que outros espaços também não tombados não poderiam ser interessantes para o tombamento, ou, enfim, que não contasse outras histórias também em outras regiões. Mas, olha, pegando essa discussão, começando com a questão da cidade, a discussão toda que está relacionada a esses bens, a proteção desses bens, esse pouquinho que essa pequena caminhada que a gente teve ao longo desse período, a gente tem percebido o seguinte, que bom, já é uma fala corriqueira a gente dizer que o tombamento não preserva nada. A gente já tem essa fala muito colocada, por quê? Porque o que preserva é a relação das pessoas com esses bens, é o significado que ele tem com esses bens. Isso, para a gente, desde o começo, era evidente, porque a gente já vinha de um trabalho, como eu falei, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é o trabalho que a gente já fazia. Aliás, vários coletivos já faziam de forma específica, local, ali, com com alguns bens, ou mesmo com manifestações culturais, já tinha uma relação. Porém, o que acontecia? A gente a gente tentou aproximar através desses projetos, no caso do Heranças Periféricas, posteriormente, e o Território de Ururaí, aproximar um pouco mais esses bens. Porque, isoladamente, a gente poderia desenvolver ações, conectar as manifestações culturais locais, mas para nós começamos a fazer muito sentido essa conexão entre esses circuitos de bens que você poderia
contar a história de São Paulo através desses bens que, no caso do nosso recorte, a gente pegava até desde falar da Vila Operária, até falar das questões da colonização, do período de colonização em São Paulo. A gente poderia falar das presenças das Irmandades Negras em São Paulo, a gente podia falar de várias coisas só com esses bens. E aí, esse processo todo ajudou a gente a conectar, né, e aí perceber que quanto mais a gente envolvia uma rede e estruturava uma rede, a gente conseguia conversar um pouco mais e as pessoas perceberem e se apropriarem disso. Porém, uma parte de nós também percebeu que tem um tanto de romantismo nisso também. A gente precisa dizer, os processos não são tão simples. A gente faz um roteiro hoje, amanhã os processos são outros. A rotina daquela comunidade é outra. As questões que aquela comunidade tem com aquele território são outras. Não é um roteiro, não é uma ação pontual que ela consegue chamar, ela chama atenção, ela faz um movimento a princípio, mas é só o processo que é construído rotineiramente, cotidianamente, que vai, vamos dizer assim, realmente impactar ou influenciar a preservação daqueles espaços. Ou mesmo da própria comunidade decidir se aquilo faz sentido ou não para ela, ou ela precisa ser ressignificado e tal. Esse processo todo que a gente foi desenvolvendo, ele dá uma primeira movimentação, ela dispara, né, um disparador. Então, a gente teve que também entender que lugar era esse da nossa atuação. Não era tudo isso, não era esse processo todo que estava impactando os processos, mas ele poderia ser um primeiro disparador. E aí, a gente resolveu, observando essa nossa relação com a cidade, no caso, a gente focou mais aqui na Penha, que era onde originalmente começou as discussões do Ururaí, apesar de ter vindo pessoas de várias regiões da Zona Leste, a gente se concentrou mais aqui na região da Penha, e aqui a discussão trabalhou um pouco mais a discussão por aqui. Então, o que a gente vai perceber? Que a visão das pessoas sobre a cidade, ela é diversa, ela é plural, né? E as narrativas que cada um vai trazendo depende muito da forma como ela se relaciona com esses bens, né? Acho que, a princípio, eu diria isso, certo? Abaixar um pouco esse pensamento de que os impactos dos trabalhos, eles vão no sentido de mudar muita coisa, mas um processo, ele tem que ser contínuo e diversificado, presente no território, conectando com escolas, com moradores, com o pessoal das feiras de artesanato, com as famílias que circulam. Então, ele precisa construir a partir dessas relações. Até porque essas memórias que a gente, às vezes, acha que elas são memórias narrativas que são presentes, e elas estão, as oficiais, vamos dizer assim, que elas são hegemônicas, elas também se constroem cotidianamente. A associação comercial, o Rotary da vida, as associações de comerciantes ou dos homens de bem, que a gente fala às vezes, né, eles se constroem todos os dias. Essa galera se encontra toda semana, ela faz festa, ela escreve no jornal, ela toda vez ela estrutura dessa maneira. Ela não faz roteiro. Então, esse processo todo, a gente tem percebido que o roteiro, para nós, é uma ferramenta. Porém, a gente tem que fazer mais, no sentido de possibilitar a festa, a ocupação do espaço público, a discussão sobre o plano diretor da cidade, tudo isso, tudo isso vai se juntar, para a gente conseguir realmente estruturar não diria assim, uma ideia de conexão com essa cidade. Não vou dizer os bens tombados, mas com a cidade, para você, a partir dali também, questionar por que algumas memórias aparecem mais do que outras, enfim, ou são mais valorizadas do que outras.
para começar, acho que você perguntou mais coisa, Renata, mas eu aos poucos vai chegando aqui também. Sim, não, eu acho bastante interessante isso, pensar como a gente está lidando com... e aí você trouxe essas palavras, né? Uma formação de redes e uma articulação, né? Acho que isso é um pressuposto fundamental para a gente conseguir lidar com todas essas questões que têm se colocado para a gente, e como tudo isso é muito dinâmico, né? Então, a gente precisa constantemente reafirmar esses laços, e acho que já conecta um pouco com a pergunta que eu tenho para o Fábio, né? Porque a gente está falando de formação de redes, de pessoas, de como encontrar essas histórias, né? E como manter essas articulações todas. E aí, lendo a apresentação do seu mestrado, Saindo das Sombras, Classe e Raça na São Paulo pós-abolição, você comenta um pouco isso, né, que nas suas primeiras consultas aos documentos, você não encontrou propriamente as histórias daquelas pessoas no pós-abolição que você desejava, e que foi muito mais um contato com uma nova geração de pesquisadores, historiadores, e novas perguntas que têm sido constantemente formuladas e reformuladas, que te redirecionaram a buscar, inclusive, os processos crime, né? Que evidenciam, nas suas palavras, como essas pessoas vivenciaram a cidade e sua custosa saga pela modernidade. E aí eu queria que você comentasse um pouco como foi esse processo para você, dessa leitura bibliográfica, como essa sensibilidade de leitura dos documentos foi te permitindo encontrar essas pessoas sobre as quais você queria entender na cidade. Nossa, enquanto a Patrícia foi falando sobre esses espaços de reunião dos Rotaries da vida, né, eu fui lembrando das minhas idas ao arquivo municipal de São Paulo, né, e há uns documentos que eu encontrei de associações de comerciantes que eles se reuniam muito para criticar os vendedores ambulantes de rua. Eu me peguei pensando nisso, assim, de como os comerciantes de São Paulo, desde o início do século XIX, né, desde o início do século XX e final do século XIX, se reuniam em cafés, em jantares. Quais seriam os futuros planos para os seus negócios e planos de ação frente à municipalidade para coibir, né, comércios populares que poderiam concorrer com os seus, né, com os seus negócios. Isso não se dava numa reunião de negócios, né? Isso não acontecia numa reunião marcada, isso acontecia numa festa, isso acontecia no jantar, né? E aos poucos esses locais passavam a ser conhecidos como pontos de encontro para festas, como pontos de encontro, e pouco a pouco isso eu já estou pensando no meu doutorado, né? Pouco a pouco eu vou me dando conta que a gente vai pensando numa São Paulo negra, mas uma São Paulo negra que tem pontos de encontro espaçados pela cidade, né? Que muito também, e são pontos aonde determinadas famílias conseguem se fixar e ali fazer pontos de reunião, né? E dali pessoas da Penha normalmente vão frequentar mais o Bexiga, daí vão frequentar mais a Barra Funda, mas isso acontece muito mais com famílias brancas, enfim, mas eu estou pensando nesse sentido do que a Patrícia disse, aqui eu estou viajando bastante, mas pensando que a cidade se faz com, né, a cidade os territórios da cidade se constroem com convivência mesmo, né? E a vivência com planos de construir vidas, né? E a grande questão que a gente coloca é como que um patrimônio, como a Patrícia diz, né? Como que o patrimônio se constitui para tempos futuros, se a comunidade
ao redor desse território, ao redor desse patrimônio, não consegue ter condições materiais para manter as suas relações sempre ativas nesses locais, né? E é disso que se trata, assim. Ao encontrar, ao mexer com as minhas fontes, muitas das coisas que eu encontrei é sempre, acho que a palavra-chave das minhas fontes, primeiro, para encontrar a população negra nas fontes que eu tive acesso, eu tive que vasculhar a documentação policial e médica, né? Isso era o mais assustador. As únicas fontes oficiais que me davam a cor dos sujeitos, né, que podiam me dizer sobre a vida cotidiana, de como esses sujeitos viviam na rua, eram essas documentações policiais, que é uma documentação majoritariamente racista, né? E segundo, é uma documentação que muito enviesada, assim, né? Que eu precisei ler muito a contrapelo, e é uma palavra que pode me dizer, que pode resumir muito o que eu entendi nessas fontes, é que o que descrevia a vida dessas pessoas é uma vida muito precária, né? Uma vida precária porque a gente está falando de uma que está sendo construída num momento de muita carestia, né? De muita inflação, de muito desemprego, que todo mundo está passando por isso, e uma população negra egressa da escravidão sofre com isso ainda mais, né? Sofrendo com racismo e tudo mais. Então, essa população, ela sofre com essa precariedade muito mais, e por isso, o que eu tenho percebido é que por isso existe uma dificuldade muito maior de construir essas redes de relação, né, que a população imigrante e branca consegue construir. Não é à toa que a gente tem muito mais facilidade de encontrar bairros imigrantes por São Paulo, né, do que bairros negros. Não que eles não existam, mas a gente, na nossa memória paulistana, a gente construiu uma cidade branca no nosso imaginário, né? Muito interessante a gente pensar nisso. A minha pesquisa é mais voltada para a história da imigração de sírio-libaneses em São Paulo, né? E é bastante pertinente a gente pensar como essas questões todas relacionadas à questão racial, elas estão presentes também para essa comunidade imigrante, mas, de certa forma, há uma unanimidade para esses grupos em quererem se construir como os brancos, né? Então, tem ali toda uma diferenciação nessa branquitude, né, e como eles vão ser classificados, mas, ao mesmo tempo, eles querem se colocar em contraposição a outros grupos, né? E acho que, dentro dessa discussão que você traz, é bastante irônico a gente pensar que o seu corpus, né, documental ali está lidando com relatórios, né, e documentação médica e policial, né, que está nesse esforço de mapear essas pessoas, né, e quem para eles são essas pessoas que eles consideram como um problema para a urbanização e para a cidade, mas de certa forma que com essa leitura que você faz te permite ter acesso a uma informação para a gente entender a ocupação da cidade, né? Então, apesar de construída por uma coisa que a gente pode dizer que é bastante problemática e que traz muito a visão daquele contexto e esses projetos políticos todos desse contexto, de certa forma, né, com a ação de um historiador e com esse olhar todo, você consegue reconstruir essa informação e utilizar ela para uma outra questão, né, para entender essa ocupação da cidade. E aí, pensando um pouco nessa São Paulo negra, eu queria perguntar para a Patrícia, né, sobre essas várias ações que o coletivo Ururaí ele desenvolve. A gente pode perceber que essas questões raciais estão sempre ali bastante presentes. Na exposição Memórias Herdadas, que reuniu documentos de arquivos particulares das famílias e registros recentes das ações culturais no Largo e na Igreja do Rosário da Penha, a gente pode ver ali bastante demarcada essa questão. E eu pergunto para você como é que a gente pode entender
a importância, né? Qual é a importância da gente trazer essas discussões e para a compreensão do bairro da Penha? E como o patrimônio local ele está ligado a essas questões também raciais? Primeiro, a questão da exposição que a gente montou aqui, né? Acho que foi bem. Ainda estávamos em pandemia ainda. Essa exposição ela teve até dificuldade de articular público na época, mas foi interessante a pesquisa, a articulação que a gente fez com a comunidade do Rosário, principalmente, que foi o trabalho com quem nós fizemos, né? A gente fez com, se eu não me engano, 12 famílias, e aí foi interessante isso, porque são pessoas da nossa própria comunidade, que a gente ainda não tinha feito nenhum tipo de trabalho de história oral ainda, e aí a conversa com elas era que a gente falasse um pouco das memórias delas, que elas trouxessem os álbuns de foto, trouxessem essas memórias da circulação, da onde vinham. Então a gente teve que foi necessário para a expografia a gente entender esse percurso, fizemos uma cartografia de deslocamento, entender de onde vêm as famílias, e a família ela foi o ponto-chave da exposição, discutir essa ideia de família. E também porque a família é um processo que, do ponto de vista da discussão social, sempre é colocado a família negra, não só negra, mas nordestina, as famílias parentais, das famílias extensas, né, como famílias que elas são totalmente diferentes da família hegemônica, a família papai, mamãe, aquela coisa toda margarina que a gente fala brincando muitas vezes, né, essa família hegemônica. E aí, contrapondo com isso, mostrando toda essa diversidade da família, é justamente a família que dá o apoio material para essas pessoas que foram entrevistadas principalmente, que elas reconhecem a segurança, o apoio, o lugar seguro para elas se desenvolverem intelectualmente, culturalmente, a trazer sua memória, preservar sua memória. E contrapondo, inclusive, o que a gente muitas vezes ouve de que o brasileiro não tem memória, que a população negra não tem os seus documentos, as suas documentações preservadas minimamente, né, mesmo que a gente sabe que tem uma dificuldade, que não existe registros, que, enfim, uma série de preconceitos também que se tem, que a gente ouve muitas vezes, e que esses materiais eles podem ser também trazidos como um material interessante e potente para fazer um trabalho como esse. E aí, essa conexão ajudou a gente se aproximou da comunidade no período de pandemia, foi um processo que a gente fez todo online, então as entrevistas foram todas assim, feitas nesses suportes técnicos, né, do celular, principalmente, e aí com isso a gente pôde montar a exposição, e aí o material ficou exposto e ainda é possível ser remontado. O que chamou a atenção também, e aí respondendo um pouco a pergunta que vem da importância de falar isso, né, trazer essas questões aqui no bairro da Penha especificamente, é que, primeiro que eu falei, para derrubar um pouco esses preconceitos, essas visões que a gente, no geral, tem, que não tem essas memórias. Eu vou trazer um exemplo de uma família, por exemplo. A gente tem uma família aqui que é a da senhora Domingas. É uma senhora que ela é bisneta da dona Micaela Vieira, que a dona Micaela é a parteira negra que a gente homenageia no cordão carnaval da dona Micaela, um cordão de carnaval que a gente faz aqui. No caso que eu estou falando eu já estou me colocando assim, não é só Ururaí, já é a comunidade, já é o trabalho que a gente faz com o Movimento Rural Penha. E o cordão, ele surgiu para homenagear essa mulher, e que tem o nome de uma praça aqui, ela tem a sua memória presente, né, na placa de uma praça, o nome de uma praça. E aí, nessa pesquisa que a gente queria também que essa memória ela tivesse mais visibilidade, a gente vai fazer o cordão, vai trazer músicas e vai tentar trazer pesquisas, ainda com muita dificuldade. E aí, nesse processo de saídas dos desfiles pelo carnaval, aqui nos anos de carnaval, a gente já saiu 5 vezes já, apareceu a dona Domingas, que disse que era bisneta da Micaela, e que ainda morava no bairro. A gente não tinha informação de onde a família, para onde foi, enfim, e aí a gente descobre que ela ainda permanece.
Essa família, ela é centenária, pelo menos aqui no bairro, que a Micaela, ela vem para cá no final dos anos, do final dos 1800, para, acho que 1876, 86, se eu não me engano. E ela chega aqui já com 40 e poucos anos, com 3 filhos, e ela vai ter depois esses filhos, que também, uma das filhas vai ser também parteira, e depois os filhos, os descendentes que vão vindo depois, vão ficando pelo bairro. Então, a família é centenária, uma família que está aqui há bastante tempo. Uma memória que, muitas vezes, a gente, quando vai falar, aqui tem uma expressão que fala do penhense aqui no bairro. A gente fala do penhense, ele é dito as famílias, principalmente brancas, não só, mas principalmente brancas, que estão no bairro, pelo menos, lotearam as primeiras casas, se constituíram e formaram o adensamento aqui do principal do bairro, o comércio. Então tem aquela memória de um período próspero do bairro. Então, esses que contam essa história, essa narrativa. Mas a família da dona Micaela ainda está presente na região. E ela é centenária, está presente, ela está... mas só que de outra maneira. E aí, a partir do momento que tem vamos dizer assim, um pequeno disparador, né, que foi o caso da praça, e também uma conexão que fizemos com um arquivo que a gente acessa e uma informação sobre a dona Micaela, que a gente conecta com essa questão dela ser uma parteira e uma mulher negra, fez com que a gente disparasse todo o processo de pesquisa e também de produção cultural, artística, imagética desse território. Eu posso dizer que a dona Domingas, ela é uma penhense. A gente já pode falar isso, e assim, né, e aí a gente, e a importância de trazer essa cultura material, né, a partir desses elementos, possibilitou que a gente acessasse essa memória, assim como a Igreja do Rosário também, como esse bem material presente, ela também ajudou a conectar a gente a essa memória e chamou a gente para fazer algo a partir dali. Então, seja pesquisa, que seja roteiro, que seja festa, que seja encontro, que seja, enfim. Essa é a importância dessas pesquisas e essas referências são disparadores para a gente desenvolver as pesquisas, como a do Fábio, que ele trouxe aí também, que é interessantíssima, e de todos vocês que eu sei que também têm as suas pesquisas, mas também esse processo de apropriação dessas memórias, que depois a gente vai poder falar e se apropriar também desses processos também de construção e retomada. Depois a gente vai entender tudo como a comunidade se apropria dessa memória, é o que mais me instiga hoje. Como ela olha para essas questões e ela vai fazer uma música, ela vai desenvolver outras materialidades, outras imaterialidades também, outro pensamento. Então, assim, não sei se eu fugi da pergunta, mas como é isso, todas essas referências culturais, materiais ou não, elas dão esses disparos e ajuda a contar um pouco, de uma maneira mais rica, a história do bairro, sabe? Então, com mais diversidade, com mais referências. E colocando nesse processo de não uma sobreposição de julgar valores, né, da maior importância ou menos importância, mas dizer assim, olha, tem mais coisas. E eu acho que o impacto principal é porque, ao trazer essa memória, essa conexão direta com essa população mais marginalizada ou com uma memória mais invisibilizada. Porque a gente pode trazer a memória da dona Micaela, ela podia ser destacada no processo da pesquisa nossa e tal, porém, ela foi ainda mais interessante quando ela chegou através desses outras linguagens, que para nós fez toda a diferença no processo de conexão dessa população com essas memórias. Porque faz uma frente muito mais poderosa nesse processo de construção. Né? Acho que é um pouco isso para a gente ir dialogando.
Sim, eu concordo, faz total sentido. Você percebe que é um processo vivo, né? Que essas memórias continuam fazendo sentido porque elas ainda estão ali vivas, né? E acho interessantíssimo isso, porque a gente tem muito essa discussão, né? Que a gente tem uma documentação nesses arquivos oficiais, né? Que diz muito respeito a um projeto nacional que estava sendo criado e os documentos produzidos nisso, né? Mas as pessoas estão produzindo as suas próprias manifestações, seus próprios documentos, criando seus próprios acervos, como você estava trazendo a história da Dona Domingas, né? Então, quando a gente tem acesso a essas próprias narrativas de si, né? É muito interessante a gente perceber isso, né? E aí, Fábio, eu juntando essas duas questões, a Patrícia trazendo isso, que a penha não é só, o penhense não é só esse penhense dessas famílias brancas, temos vários penhenses, né? Você traz na sua pesquisa um mapa ali mostrando essa distribuição espacial das comunidades negras também por São Paulo, e dá para perceber ali a Penha como um local de bastante concentração, né? A gente já tratou um pouco disso, ele está dentro de um relatório policial, né? Mas é interessante perceber como a gente consegue fazer essa leitura contrapelo e perceber, né? Como esses bairros eles estão ali sendo povoados e ocupados por essas pessoas. E aí eu queria saber de você também quais outras informações ao longo desse seu processo de busca de fontes e informações que você encontrou que foram te auxiliando a moldar essas suas conclusões sobre o pós-abolição e os encaminhamentos da sua pesquisa. É interessante isso, assim, né? Mexendo com as documentações médicas, né? Que são documentações que os médicos policiais, né? Eles eram obrigados a colocar os registros raciais nessa documentação. Então, é uma documentação muito, entre aspas, transparente, digamos assim. Então, eu consegui mapear um processo um pouco que a gente está pouco acostumado a ver, né? A gente está acostumado a descrever uma cidade que diz que o negro foi desde muito cedo para a periferia de São Paulo, né? E eu encontrei ao contrário, eu encontrei o negro nas periferias de São Paulo, né? Bom, desde do início do século XX, nas regiões da Penha, Santana, Itaquera, mas também ali no Tatuapé, na Lapa, mas muito lá na Sé, muito ali na Liberdade, né, como já é sabido hoje, no Bexiga, mas na Consolação, na Paulista, nessas regiões ali, né, na Vila Mariana. E é uma comunidade que a porcentagem é pequena frente à população branca, né? Porque o fluxo de imigrantes aumenta, mas em números absolutos ela tende a aumentar, né? E no doutorado eu tenho percebido que ela tende a aumentar porque a migração dessa população negra cresce. A migração principalmente de Minas e de regiões do Nordeste como Bahia e Pernambuco. E me chama a atenção a família da dona Domingas, né? Que eu tô doido para saber, porque nesse processo do macro e do micro, a gente consegue desmistificar essa cidade branca, né? Que é uma cidade que tenta a todo tempo se identificar como branca, mas que não vive sem essas experiências negras trazidas, que eu tenho identificado, trazidas pela migração, né? Trazidas... e é isso, assim, por exemplo, a dona Micaela foi anotando enquanto a Patrícia falava, né? Dona Micaela com seus saberes, eu encontrei muito isso nos processos crimes, né? Dona Micaela com seus saberes de parteira, muito provavelmente trazidos desde os tempos da escravidão, assim, sabe? Tipo,
pelas suas antecedentes e tal, ela vai passando isso para gerações, para as pessoas mais próximas, provavelmente para pessoas brancas. Encontrei trechos em arquivos dizendo que imigrantes aprenderam a plantar mandioca, plantar feijão, arroz com ex-escravos, e que por isso podiam vender pelas ruas. Toda essa distribuição territorial da população negra por São Paulo, nesses documentos, eu fui percebendo que foi uma distribuição que, podemos dizer, inclusive didática, que ensinou também a população branca pobre a se virar numa cidade que também era pobre, né? E enfim, essa documentação, eu não sei se eu respondi, eu tô muito com a cabeça na Dona Domingas, eu tô doido para ver as fontes aqui. Eu acho que eu devo ter fugido da pergunta, né? Mas esses saberes, dessa diáspora interna, né? E desses saberes negros, eles contribuem para construir a cidade, né? E eles estão espalhados por toda a cidade, né? E eu tenho tido isso para mim, que é muito forte, né? Eu acho que são essas expectativas, e o que eu tenho descoberto cada vez mais, que são as expectativas de liberdade dessa população negra, que tem construído as possibilidades de construção de cidadania na cidade republicana, né? Esse de cidadania, inclusive, muitas vezes eu encontro isso do movimento operário, né? O movimento operário vira e mexe, mobiliza frases do tipo: eu não sou mais escravo, nós não somos escravos, né? Nós não somos, enfim, são italianos dizendo isso, mas italianos mobilizando termos e frases que mulheres negras do Vale do Ribeira utilizam para dizer que não vão servir mais, que são donas de si, sabe? Mulheres negras que são descendentes de escravas dizendo: nós não somos negras mais não, quando elas estão querendo dizer que não são mais escravas, né? Elas diziam isso lá no início do século XX, né? Eu acho isso interessante, assim, né? Isso tem mexido muito com as minhas expectativas de pesquisa. Acho que fugi da resposta. Não, mas é isso mesmo. E é interessante a gente pensar nessas noções todas de trabalho também, né? E de como isso vai sendo mobilizado para vários grupos dentro da cidade, né? Então, como a relação entre eles e o trabalho vai construindo essas identidades todas, né? E aí, voltando para a Patrícia também, uma das questões que a gente tem se preocupado bastante é também tentar desconstruir essa ideia de que na Zona Leste a gente não tem história, né? Então, na verdade, a gente tem pensado muito isso em como acessar essas histórias, né? Que é bastante do que você tem trazido aqui na sua fala, né? Então, a questão é como você vai se mobilizar e como vai encontrar essa documentação. E aí a gente viu que vocês, com o apoio do edital de fomento à periferia, conseguiram, entre várias ações que você trouxe aqui para a gente, realizar esse levantamento de fontes sobre a região, desenvolver essas pesquisas todas, e realizaram também essa reforma no Memorial da Penha de França. E aí estava ali descrito que tem um acervo de mais de 4.000 imagens e livros sobre a Penha Antiga e bairros adjacentes. A gente ficou também super interessada nessa documentação, porque é o que a gente também tem tentado trazer um pouco para essas nossas documentações relacionadas aí mais a São Miguel, a nitroquímica e essa presença da comunidade nordestina lá. E aí a gente queria entender com você como é que foi esse processo também de organização desse acervo, como surgiu essa ideia. Bom, esse acervo que você levantou aqui, Renata, ele pertence ao Memorial Penha de França. Ele já foi organizado, teve uma primeira organização com uma iniciativa muito forte do Francisco Fogo, que é o curador do memorial,
e é um cara também muito preocupado com as questões ligadas à memória e a questão patrimonial no bairro, e ele é uma figura interessantíssima, porque a família dele são famílias de imigrantes italianos que vieram para Penha, para o bairro da Penha, aliás, os avós dele, e aí o São Francisco ele trouxe uma concepção muito sofisticada, na minha opinião, a visão dele sobre essas questões, sobre a organização desse acervo, porém, ele tinha uma limitação, que é ele não tem formação em história, e muito menos de arquivologia, então, ele organizou a partir da visão dele de organização de uma narrativa. Então, muitos dos documentos, que é em torno de 4.000 mesmo, muitos são doações de moradores aqui do bairro, são iconografias que a gente vê muito aqui, por exemplo, se você anda pelo bairro da Penha, você vai numa padaria, numa farmácia, no Sonda, supermercado Sonda, você tem lá as imagens ampliadas, muita exposição que é feita, são imagens que são reproduzidas à exaustão, eu diria, assim, muito, muito, porque devido a um período, a Penha foi muito fotografada por uma parte de uma população endinheirada, que tinha palacetes aqui no bairro, então eles vão ter condições materiais para poder fazer essas imagens e registrar muitos espaços aqui do bairro. Então, muitos desses registros vêm dessas famílias que conseguiram reproduzir e que depois doaram para o Memorial Penha de França, pela iniciativa do Seu Francisco. Quando a gente conseguiu emplacar esse projeto junto à Secretaria Municipal de Cultura, pelo edital do fomento, a gente já tinha uma conversa com o Sr. Francisco há muito tempo, ele era um parceiro nosso há muito tempo já, e aí, volta e meia, a gente dizia a ele que, olha, esse aqui é um trabalho que a gente vai ter que precisar organizar esse material novamente com um olhar de historiadores para poder estruturar esses arquivos de um jeito que ele possa ser, tanto da parte técnica também, de melhor pesquisado e trazido, porque muita coisa está na cabeça do Folk. Então, ele sabe quem doou, quando doou, o que a pessoa falou daquela imagem. Tem imagens que ele alterou, a gente sabe que não pode fazer isso, ele alterou, e eu digo assim, ele, nas melhores intenções, ele foi lá e apagou um carimbo, uma informação, um desenho, enfim, eu acho muito engraçado isso. E aí tem todo um processo de entender com ele, assim, tudo bem, ele tem boa parte ele preservou o original, mas essas alterações permitiu que a imagem também fosse reproduzida a exaustão, como eu acabei de falar. Ou seja, ele mudou a imagem de um jeito, ele restaurei a imagem, então eu dei o contraste, melhorou, e realmente a imagem ela fica mais potente, mais bonita, mas tem informações ali que são imprescindíveis, até em relação ao tamanho dela, como o acervo ele não é um acervo, o que ele fazia? Ele recebia as imagens e depois ele devolvia, ele escaneava e devolvia, escaneava em alta resolução e devolvia. Então, o original, a gente não tem a imagem material, então a gente não sabe nem o tamanho da imagem direito, então isso também são informações importantes, né, o tamanho da imagem, se teve negativo, enfim, tem uma série de coisas que a gente está num processo ainda de construção isso com ele. E tem que sentar com ele, porque ele que é nosso vínculo com esse acervo. E esse acervo, a gente teve no projeto uma primeira fase, que ele foi financiada, que foi essa organização primeira, né, de organização da digitalização, tirar as duplicidades, de fazer uma primeira catalogação, e agora está num processo de sentar com ele, que aí também tem que ter o tempo dele, de fazer uma reorganização desse material. Mas esse material ele já é bastante disponível, assim, ele não interrompeu o processo, as pessoas conectam-se com esse material, elas procuram, elas já fazem parte de muita pesquisa, que procura, inclusive de projetos de restauro, que teve, no restauro não, foi restauro esqueci o nome de um espaço que tem aqui, que não era tombado ainda, mas ele foi restaurado, teve um projeto de restauro, e se fosse esse acervo, foi possível recompor algumas referências arquitetônicas e possibilitou o restauro.
da Defensoria Pública, agora eu lembrei. Enfim, esse acervo, nesse sentido, ele é importantíssimo para contar essa história, ele é um material muito ativo e muito acionado desde o morador aqui do bairro, que faz, como eu falei, que reproduz no sua fachada, traz no seu comércio, que eu acho incrível isso também, nas exposições do shopping, nas palestras, nos roteiros, divulga-se nas redes sociais, é muito interessante esse movimento, mas ele precisa ser trabalhado, a gente está num processo desse. Então, tem a leitura da imagem, a gente está muito na perspectiva de usar a metodologia da cultura material, da discussão a partir do trabalho, muito inspirado, né, das pesquisas, desde o professor Piano Bezerra, a professora Vânia Carvalho, trazer como olhar essas imagens e fazer uma leitura que, apesar de serem imagens que, vamos supor, uma imagem de um casario, ela informa muito questões interessantes da ocupação do bairro e por que a escolha daquela imagem ou daquele recorte foi importante para aquele momento, para aquela família que resolveu registrar aquele processo, ou aquele recorte. Para nós é interessantíssimo isso. Tem muita coisa também que são documentos, além da parte iconográfica, tem documentos não são muitos, ele é a menor parte desse acervo, o maior realmente é a parte iconográfica, e de um período, depois ele vai, tem muitas imagens da década de 80, 70, ali nas regiões que depois vão ser ocupadas também, ou tem muitas obras urbanísticas, tem muita coisa que também foi trazida, reproduções de outros acervos, da Light, por exemplo, que o Foucault trabalhou muito tempo na Light, então ele teve acesso a muito desse um outro acervo, então há um acervo original, é uma parte dele, eu diria uns 60%, o restante é mais um trabalho são cópias de outros acervos, que ele teve acesso e conseguiu trazer ele, que estava relacionado à Penha e trouxe para cá para poder compor esse trabalho. Então, isso conta essa história. Então, a gente tem esse processo de entender como foi essa dinâmica do Foucault e como isso chegou até ele para a gente poder trabalhar. Enfim, é um pouco isso. E aí, para esse acesso assim, para pesquisadores, ele é aberto até a gente ainda, mas a gente está no processo também de construir, porque durante muito tempo o memorial ele funcionou, quando a gente fez a reforma dele, porque hoje é uma casa tombada, principalmente como o Memorial Penha de França, essa é a principal motivação do tombamento do memorial, que é uma casa de 1930, porém, a parte antiga a gente não mexeu, claro, a gente nem tocou nela, mas tem uma parte mais recente, que é onde ele vai construir um espaço para atender pesquisadores, ele vai fazer um espaço para poder organizar também um pequeno acervo que ele tem de livros, tem uma parte de um auditório, é onde hoje nós estamos trabalhando, né? Hoje ele nos recebe quanto grupo coletivo e hoje a gente atua ali junto com ele. E esse espaço que a gente fez uma adequação, né, para poder ter uma iluminação adequada, para poder receber uma nova expografia com um recorte de discussão e de argumentação um pouco mais próximo das linhas de discussão que a gente tem hoje, que pega mais as questões da diversidade cultural, das histórias de outras culturas, de outros povos, que a gente consiga ter um olhar a contrapelo dos documentos, instigando algumas questões, porque assim, são imagens que são as famílias abastadas que estão retratadas ali, as famílias, as posses, os carros, as casas, enfim, os palacetes e tudo mais. Porém, quando há uma discussão que a gente pode trazer a partir delas, que também nos informa, como a própria professora Vânia fala muito no trabalho dela, quando ela fala sobre a questão, discute sobre as doações, né, e quanto a memória dos homens, né, em contraposição à das mulheres, elas são destacadas, a gente pode fazer a mesma coisa com esse acervo do memorial. E é muito também interessante como isso é construído. E todo esse processo que a gente está falando da memória genômica também foi construído. Então, como é que
ele foi construído. Isso também nos interessa, essas perguntas. Enfim, é um pouco a situação que nós estamos atualmente, e que é um acervo aberto, um acervo riquíssimo, um acervo interessantíssimo, que está num processo de construção, de ganhar outras perguntas, eu diria, né? Outras perguntas para pesquisadores também compor a nossa conversa com esse acervo, né? É sensacional a gente pensar sobre essas possíveis leituras, né, desses documentos todos, né? A gente trabalhou um pouco com o álbum iconográfico do escritório do Ramos, né? E aí são só fachadas desses edifícios sem nome, sem nada, nenhuma identificação. Então você vai entendendo como que essas pessoas todas já se conhecem, não precisam nem dessas informações para saber de quem é a casa, quem se relaciona com quem, né? Então dá para a gente ir entendendo uma série de relações a partir dessas relações políticas, sociais, né? A partir dessas imagens também. E, Fábio, você, como membro do coletivo Crônicas Urbanas, vocês elaboraram um mapeamento desses bairros negros na cidade de São Paulo, que resultou na publicação que a gente estava dizendo desse guia dos itinerários da experiência negra, um passeio histórico por São Paulo. E a gente queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi esse processo. Na sua pesquisa, você também identifica todo esse aparato ideológico que vai circulando na sociedade. A gente queria saber se vocês perceberam uma manutenção dessas narrativas e desses discursos, e se existe ainda, de certa forma, uma manutenção desses projetos modernizadores excludentes. O projeto do Crônicas, né, o Guia dos Itinerários da Experiência Negra, ele nasce em paralelo com a minha pesquisa de mestrado, né? Nasce com, enfim, eu e minha esposa, a gente sempre atuou, né, com educação e cultura, né? E a gente estava sempre trabalhando com jovens, né? E a gente sempre percebia nessa atuação que uma sensação, um sentimento com os jovens com que a gente trabalhava de não pertencimento à cidade e e uma espécie de desconhecimento da cidade, né? E de um não pertencimento a ela, mas não só um não pertencimento de memória, mas uma coisa de eu não pertenço a lugar nenhum, né? Eu não pertenço ao lugar aonde eu moro, porque eu passo pouco tempo aqui, principalmente para os jovens com os quais a gente trabalhava, né? E quando eu digo a gente trabalhava, é que a gente trabalhava mesmo, né? A gente produzia bastante coisa com eles, né? E eles, muita das falas deles a gente passa muito pouco tempo no bairro que a gente mora, né? E a gente não, e a gente passa muito tempo na região do Butantã, na região da Paulista, sem entender o que a gente pode ocupar, o que a gente não pode ocupar e tudo mais, e jovens entre 12 e 16 anos, né? Nessa faixa etária. E foi nesse momento em que a gente pensou em produzir, junto com esses jovens, esse guia, o guia do itinerário da experiência negra, para discutir, e a maior parte desses jovens eram jovens negros, né? Só que, já que eu estava mexendo com as fontes, só que a gente não quis mexer com as fontes policiais, né? Porque as fontes policiais já tinham um viés muito, muito racista e muito... Foi quando a gente pensou em pesquisar as redações da imprensa negra em São Paulo. Redações da imprensa negra, e o projeto era muito maior, né? A gente pesquisou as redações da imprensa negra e os ranchos, os cordões de samba de São Paulo e tudo mais. No projeto só ficaram as redações da imprensa negra, e a gente só coube aos endereços da região
do centro, né, e do Bexiga. A gente montou alguns roteiros para fazer com alguns jovens, né, que a gente já não eram jovens com os quais a gente trabalhava antes, né, mas a gente fez com alguns jovens e junto com isso a gente fez um mapeamento de equipamentos públicos e também equipamentos que trabalhassem com a questão racial, né, alguns cursinhos e tudo mais, para que esses jovens pudessem, de uma certa forma, unir essa discussão sobre essa São Paulo negra, mas também a discussão de direito à cidade, como que eles pudessem ter um apoio nesse processo de apropriação da cidade, né? E a gente foi trabalhando com essa ideia de quais possibilidades eles podiam ir se apropriando da cidade. O coletivo nasceu com isso, né? E aí a gente... E ao mapear os endereços da imprensa negra, a gente percebeu que as imprensas negras ocupavam os mesmos bairros que eu mapeei na minha pesquisa de mestrado. E que não dá para você chamar a imprensa negra de uma elite negra, né? Esses sujeitos que estavam produzindo jornais negros eram sujeitos da comunidade negra paulista, da população paulista negra, né? Que daí a gente pensou, então, nesse sentido, foi um dos jovens que disse assim, então quer dizer que a gente está, vou usar um termo que ele não usou, mas foi ele que nos disse, então quer dizer que a gente está estudando o movimento negro na sua longa duração? Eu falei, exatamente isso. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Foi um dos jovens que nos disse isso, assim, a gente está, ao mapear todos os coletivos negros juntos com isso e colocar eles em contato com esses coletivos negros, outra coisa interessante foi que muitos dos coletivos negros que a gente mapeou estão nos locais próximos às redações da imprensa negra hoje. Isso foi uma coisa muito não coincidente, né? Muito reveladora, né? Desses territórios. Muito interessante perceber essas permanências todas, né, dessa ocupação do espaço. E eu vou trazer essa pergunta para vocês dois, a gente pode começar pela Patrícia, mas vocês já trouxeram bastante disso na fala de vocês, é mais para vocês complementarem ou outras questões que ficaram faltando em alguma das respostas, mas é isso, né? Como é que é essa relação, então, da população e desses moradores dos bairros com os patrimônios históricos, culturais, né? Se eles são reconhecidos, e um pouco disso, acho que até, Fábio, que você estava trazendo na sua fala, né? Se vocês conseguem identificar essas permanências e essas mudanças nesse processo, e como é que vocês veem essa atuação de coletivos e pesquisadores, e aí trazer também quais são os conflitos mais evidentes que vocês enxergam também nessa relação com o patrimônio. A gente pode começar pela Patrícia e aí depois pelo Fábio. Olha, sobre o conflito, vou começar do fim. O que eu percebo a gente está na perspectiva aqui muito diferente, que eu acho que, apesar de ela estar muito próxima de questões muito das regiões centrais, da cidade e tal, principalmente essa questão da especulação imobiliária muito forte agora acho que na última década, principalmente nos últimos anos, é diferente do que acontece em outras regiões. Eu não vou me arriscar a dizer, porque eu acho que também merece um olhar melhor para entender como é que se dá essas questões. Talvez não há tanta... o processo de impacto, né, dessas políticas, ou de falta de política, se dá numa outra esfera, assim. Mas, olhando para a Penha, para o bairro da Penha, principalmente a região onde nós estamos, não só o bairro, mas pensando aqui no subprefeitura da Penha, né, que pega outros bairros também, que os conflitos que eu percebo principal é que é uma visão de cidades que estão em conflito, né, uma visão de uma cidade
que eu instrumentalizo ela por um processo de acumulação, esse é um ponto. Então, se eu tenho uma família que tinha uma casa aqui no bairro, que uma parte da família veio a falecer, foi envelhecendo, uma família saiu e foi para outro bairro, né, e essa casa ela foi alugada, ou foi vendida, ou foi, enfim, ou está ali parada para um processo de uma melhor compra, um melhor negócio. Então, esses espaços, essa utilização desses espaços, claro que isso está no âmbito privado, cada um faz o que quer, não tem muito, mas todos estão meio guiados de uma visão de que eu só posso fazer com aquele imóvel, aliás, o que eu posso encaminhar aquele imóvel, aquele espaço, aquele bem, para um tipo de direção só. Então, eu não, por exemplo, de repente eu não posso disponibilizar esse imóvel com valores um pouco mais acessíveis, ou e às vezes eu até deixo o imóvel parado durante muito tempo. Há muitas brigas de heranças que a gente vê por aqui, e isso que eu estou falando no âmbito privado, de bens que não são patrimonializados, eles respingam também nas questões dos patrimônios, que são tombados e que são bens mais coletivos, ou bens que têm por exemplo, uma igreja, apesar de ser privada, ele é um bem que tem uma apropriação coletiva, né, mais pública, mais aberta. Nem sempre também, mas tem. Isso respinga em que forma? Há sempre uma visão de que utilitária desses bens. Então, é um espaço muito grande, isso precisa virar um prédio, isso precisa virar, enfim. A discussão nunca é para um espaço assim de qualidade de vida. Então, de fazer um parque, de ser um espaço de um serviço de público, de repente uma escola, uma universidade, ou moradias populares mesmo. Então, essa visão de sociedade ou de cidade, elas estão em conflito, essas relações. Então, esses dias a gente viu, acho que foi o último roteiro que nós fizemos, nós estávamos conversando estávamos com um público lá, falando com eles a respeito da história do bairro da Penha, etc. Aí estávamos atravessando a rua e uma senhora me parou e falou, não estava participando do grupo, não estava participando do roteiro, mas ela falou que a Penha está parada, está estagnada. Ela era uma senhora bem velhinha, descendente de japonês, né, você via, não sei se ela era japonesa, mas ela muito provavelmente era descendente de japonês, que a Penha estava parada, que ela tinha casas ali na região ali mesmo. Aí eu olhei para a cara dela, eu não respondi nada, porque ela estava tão contaminada mesmo por essa visão, que dificilmente eu ia contestar naquele momento. Mas essa visão de cidade, ela é abundantemente batida na porta dessas pessoas o tempo todo. Olha, a sua casa, o que é progresso, o que é desenvolvimento? A visão de desenvolvimento de cidade, ela é muito, está em conflito. É isso que a gente vê fortemente aqui na região, e eu só vejo também na região centrais, as regiões e outras da cidade, o Tatuapé, Carrão, Anália Franco, nem se fala, enfim, Brás agora é muito mais forte. Então, essa estrutura que está batendo. E o patrimônio para essa visão de mundo, é um problema. É um problema. Só que eu tenho que dizer, às vezes eu digo que eles vão ter que dormir com esse barulho. Olha só. E eles vão ter que brigar, e a gente vai não brigar assim, vai ter que dialogar, vai ter que discutir essa cidade. E é isso. É isso que vai acontecer. A gente, nesses processos de debate sobre a cidade, o que a gente vê menos é a discussão sobre qualidade de vida. E não estou sendo piegas, não. Assim, então agora vem a gente falar desse novo viver, né? Quase vamos reciclar, não estou falando desse lugar quase encantado, rosa, né? Quase a gente, não, é assim, no qualidade de vida, assim, de você ter um transporte decente perto de casa, de você ter uma moradia que você poder pagar um aluguel, de você ter acesso a
ao SUS próximo, a banco, a uma estrutura, minimamente uma infraestrutura próxima da sua casa, ou pelo menos próximo, no bairro próximo, que um acesso mais com uma maior qualidade. Então, para mim, isso é o que está pegando. E muito da quem está discutindo isso para o lado está puxando para o lado da instrumentalização material, está instrumentalizando para o lado material, é um pessoal que já, fazendo um link com o que o Fábio falou, também não está conectado mais com o território, eu percebo. Sabe? Ele não está mais. Ele está com as suas próprias questões ali, memórias e tal, está muito... Então, o trabalho de tentar fazer essas conexões e trazer as pessoas, talvez é uma possibilidade de ampliar o olhar da pessoa para além da instrumentalização da visão da cidade como algo que é de troca, vem de uma materialidade de construção, de um progresso, de uma visão de progresso que ainda se repete ali na fala das pessoas. Enfim, eu estou um pouquinho aqui, não com muita base teórica, mas com uma base do que eu percebo, do que eu vejo, assim, do que eu vejo que a gente discute, que a gente conversa. Acho que é isso. Eu acho que talvez até respondi a pergunta das relações. Eu acabei falando um pouco sobre isso, mas é isso. E, mais uma vez, obrigada. E não sei se a gente ainda vai ter uma fala final, mas já agradeço. Eu sou também uma moradora aqui, Penha, Vila Matilde, e tenho observado, assim, de fato, como que são preocupações muito momentâneas que têm tomado as pessoas, né, e que são completamente insustentáveis, porque você tem uma estrutura de prédios de várias torres sendo construídas para ruas que não comportam isso, né? E a gente sabe que dentro dessas discussões todas que você trouxe, são as pessoas pensando muito mais só delas dentro do seu espaço privado, né? Mas não vivendo a cidade, não circulando pelas ruas, né? Então a gente percebe que majoritariamente esses espaços vão ficando só ocupados por carros, né? Em ruas que não comportam esse volume também de pessoas. Então, acho que são essas preocupações muito momentâneas ali de uma cidade do capital ainda, podemos, né, sei lá, pensar um pouco nisso, que tem, acho que, tomado conta aqui desses bairros, e acho que isso tem sido muito evidente mesmo nos últimos anos. Acho que aqui, mais para a região da Vila Matilde, assim, nos últimos 5 anos, são muitas torres que têm sido construídas e dá para perceber já que não vai ser um projeto bem sucedido, porque não tem como, não dá para comportar esse volume de pessoas, carros, né? E a gente vai vendo que a gente vai perdendo todas essas relações que a gente estava trazendo aí desde o começo, né? Das pessoas com o espaço, com a cidade, com esses territórios, né? E aí queria saber um pouco do Fábio também, a opinião dele sobre esses processos todos. Não, pensando nisso que a Patrícia disse, me veio me veio na cabeça a importância de... Cada vez mais eu tenho pensado, assim, eu posso pouco dizer sobre a luta do direito à cidade, porque há muito tempo eu não estou nesse campo, né? Faz pelo menos uns 2 ou 3 anos que eu não estou nesse debate. Agora eu tenho, né, desde quando minha filha nasceu, eu tive que me afastar um pouco, assim, né? Então não tenho tanta segurança, mas no que eu tenho visto na educação, no campo da educação, que eu tenho atuado mais, no que eu tenho visto no campo da academia, a entrada, né, de gente fazendo barulho, para usar os termos da Patrícia, né, de gente fazendo barulho por demandas que são cada vez menos liberais, né, que são cada vez antiliberais e tudo mais, faz com que a gente olhe mais pode fazer com que a gente preze mais por um valor de cidade, né, por um valor de cidade que seja um valor de uso, né, para que a gente queira usar mais a cidade e
e lucrar menos com ela, né? Para que as pessoas usem mais a cidade, assim. E eu acho importante nesse sentido de coletivos e de pesquisadores, mas membros membros do território ocuparem equipamentos públicos e ocuparem também os setores públicos para pensar o patrimônio, pensar políticas de patrimônio junto aos territórios, né? Porque é dessa forma que a gente consegue cada vez mais fazer esse barulho com que essas pessoas precisam dormir, né? Porque se eu fico pensando, por exemplo, no IFAM, eu estou pensando agora na área com que eu mais tenho atuado. Poucos historiadores, né, e poucos ocupam, né? Poucos historiadores ocupam o IFAM, a maior parte de quem ocupa o IFAM são arquitetos, né? Com a entrada cada vez mais de historiadores negros na academia, e se historiadores começarem a ocupar cada vez mais o IFAM, a demanda do movimento negro no campo do patrimônio fica cada vez mais forte, entende? Isso é muito importante. Eu acho que é importante que a gente passe a lutar para ocupar cada vez mais esses espaços, para que a gente passe a fazer mais barulho e, dessa forma, contribuir para que a gente pense a cidade não só como uma cidade de ganho monetário, né? Mas também de ganho de qualidade de vida, né? Uma cidade em que a escola não fique a quilômetros de distância da casa, né? Onde o trabalho também fique perto de casa e dê tempo para a gente brincar com os filhos, né? Bom, para finalizar essas discussões todas que a gente teve aqui, aprendi muito com vocês dois. Eu queria aproveitar também o fato de que vocês dois são historiadores, nós também que estamos acompanhando a entrevista somos historiadores, a Paloma é pedagoga, e eu queria perguntar para vocês sobre qual vocês acham que é a importância, né, da história como um campo para a discussão desses debates todos que a gente fez aqui. Se vocês acreditam que, de certa forma, a gente ainda enfrenta hoje uma certa dificuldade por conta de certas percepções que as pessoas têm e que foram construídas ao longo do tempo sobre a história, né? Ou se a gente já lida com outro cenário atualmente sobre isso. E queria saber também para vocês como vocês acham que o entendimento dessas disputas todas por narrativas, a partir dessas interseccionalidades que a gente estava trazendo aqui no nosso projeto mais amplo, mas que a gente acabou já discutindo aqui também, entre raça, classe e gênero, elas podem nos auxiliar nesse debate público. E aí a gente pode começar pela Patrícia. Olha, outra pergunta de $1 milhão, né, como diz, assim, é difícil, porque, é um processo, a importância da história, como historiadora, esse pensamento é dinâmico, né, ele vai mudando, a gente vai percebendo outras nuances. Eu vou ficar com, a moto passando, vou de novo para gravar certinho. Sobre a questão da importância da história, para as discussões sobre memória, isso é um processo dinâmico, vivo, então isso muda ao longo do tempo. Eu tinha uma percepção quando eu fiz faculdade, depois quando eu comecei a atuar, e depois agora, mais assim, depois de alguns anos atuando e trabalhando principalmente com essa questão do patrimônio histórico, eu fui ganhando outras percepções, mas eu vou ficar com uma questão que eu acho, que é uma frase, inclusive, da professora Lilia Schwartz, que eu adoro, que ela fala assim, tem muito passado no presente. Eu adoro essa frase, porque muitas vezes quando a gente fala de história, parece que a gente está sempre uma relação que parece estar pegada a um passado, ou uma ideia
a gente, como se só o passado fosse a matéria de trabalho, nossa matéria de reflexão, de construção de significado, de conhecimento, de conteúdo, enfim, que seja, mas não, ele é um processo que, com a relação com a comunidade do Rosário, com todas as ações que a gente ligada à cultura negra, e trazendo ela também aqui, a questão do passado, o presente e o futuro, eles são coisas que são elementos que estão próximos, estão num processo menos linear. Então, essa discussão em que a gente pensa esse passado presente no presente, ele nos permite nesse presente também discutir que significados outros a gente vai fazer com essa memória ou com esses conteúdos que a gente está falando, com esses documentos históricos. É claro que precisa de método, e a história, ela dentro do campo da história, tem várias estruturas que a gente pode trabalhar, que seja da cultura material, seja da questão da documentação, da arquivologia, tudo isso contribui para a gente entender esses processos, como se dá essas relações de conflito que estão presentes, né, e que são construídas há muito tempo, e que elas também estão presentes na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então, eu vou ficar com essa impressão, porque, para mim, é a principal contribuição da história. A gente, ela não é olhar para o passado apenas, ela é um processo vivo, nesse momento agora, igual nós estamos fazendo nesse momento, estamos construindo esse conteúdo que vai gerar depois mais reflexões, mais processos, e é contínuo. Então, fico com essa percepção, a importância da história para o nosso trabalho. Acho que é isso. O bom de falar depois da Patrícia é que a gente sempre tem um bom norte. E me veio com a fala da Patrícia a frase do Marx, né, de que os homens fazem a história mas não a sua própria história, mas não do jeito que querem, né? Mas me veio também a continuação, né, de que enquanto fazem a história, né, enfim, não vou lembrar a frase exatamente, mas os homens fazem lembrando do seu passado como fantasma, né? Enquanto com os medos do passado, né? E a partir dos seus medos, eles ficam com medo de mudar, de se transformar, né? E o medo do que pode vir faz com que eles repitam o passado como farsa no presente. E é isso, o passado está presente no presente como farsa porque a gente tem medo constantemente de se transformar, né? Pensando nessa releitura, nessa leitura marxiana, né? A gente morre de medo de se transformar porque a gente morre de medo de olhar criticamente para o passado, né? De olhar com método para o passado, de olhar a contrapelo, tô adorando conhecer a Patrícia, porque de olhar a contrapelo para o passado, de olhar com uma lupa melhor, né, para reler uma outra história e perceber que é possível seguir diferente, né? E que a gente durma com esse barulho, ó, de novo, usando outra expressão da Patrícia, e que a gente durma com esse barulho porque talvez o barulho coloque a gente para outro lugar, né? Construindo outra cidade, construindo outros modos de vida, né? E acho que a história tem a história com método, não a história oficial, não a anedota, né? Não essa história antiquária, mas a história com método tem essa possibilidade, né? Essa história engajada tem a possibilidade de nos colocar para frente, de enfrentar os nossos fantasmas, que estão presentes, né, ainda. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que todos nós do coletivo tivemos um aprendizado gigantesco com essa conversa que a gente teve hoje. Se vocês quiserem fazer um último comentário também, concluir, o espaço está aberto para vocês. E aí a gente se despede. Vai, Fábio, agora eu vou passar a bola para você, que eu vou falar depois de você.
Ixi, ferrou. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, passeando pelas ruas, a Renata, ao Felipe, a Paola, pelo convite e pela honra. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Conhecer a Patrícia foi fantástico. Vou manter o contato com a Patrícia, quero trocar umas figurinhas com você, né? E espero que a gente se veja mais vezes. A gente se vê tão pouco, né, gente? E principalmente o Felipe, a gente sempre se encontra super corrido. Quase nunca bate papo. Que a gente se veja mais. Também queria agradecer esse encontro com o Fábio, adorei, Fábio, boa sorte com o trabalho teu também, o mestrado não, o doutorado você está indo, é isso? Sim, então, boa sorte também, que traga mais reflexões, acho isso fundamental, ver os nossos ali circulando nesses espaços, né, isso é importantíssimo, pai também, né, com família, tudo abre porta e tem que enfrentar as questões diárias, eu acho isso é um carinho também pelo trabalho, mas também, assim, totalmente, está totalmente envolvido, né, está vivendo, né, acho isso fantástico. Agradeço também os amigos aqui do Passando pelas Ruas, agradeço o convite, fico à disposição também para futuros trabalhos, futuros encontros, vocês são também incríveis com o trabalho, desejo sorte também no fomento que vocês estão trabalhando, fechando, eu sei que tem prestação de contas, tem todo esse processo que a gente vem depois, força aí nessas questões todas, mas vocês já estão fazendo um trabalho incrível, eu acho que é fundamental, nós aqui do Ururaí somos super irmãozinhos aí, estamos juntos, tá, com o processo de trazer mais reflexões sobre essas questões, que cada vez mais ganham espaço no processo cultural, nas questões culturais, né, a gente está falando de um fomento que é da cultura, né, da cultura, antes a gente ficava muito na relação às vezes, nossos trabalhos, teses, pesquisas, ensaios, onde a gente conseguia chegar na discussão, e agora a gente, acessando o fomento, quer dizer, abre a possibilidade de trazer as questões ligadas à memória, à história, também como ali pau a pau com as linguagens também, que já são consagradas, teatro, cinema, trazer outras possibilidades de acesso ao imaginário, né, ao pensamento, eu acho isso fantástico. E agradeço mais uma vez, uma boa noite aí a todos que puderam assistir e acompanhar a gente, fico muito feliz. Obrigada. Esse é um podcast produzido pelo coletivo Passeando pelas Ruas, com o apoio do edital de fomento à cultura da periferia. O roteiro desse episódio foi escrito por Renata Gereissati Castro de Almeida.